Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo eu vou falar para você 5 coisas que eu aprendi na área da educação e que eu levo para a vida. Esse é o meu 5º ano na área da educação. Eu aprendi várias coisas que são muito importantes, mas aqui eu quero deixar apenas 5 de todas essas coisas que eu considero importante. A primeira delas é a importância do planejamento. Não só em relação à sala de aula, mas em relação a tudo que você vai fazer na sua vida. Você precisa planejar. E o planejamento, muitas das vezes, ele requer que você anote, que você escreva, que você pense em como você vai executar aquela ação. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito dentro da sala de aula, porque nós planejamos tudo. E facilita muito a pré-visualização, a você pensar nas suas estratégias, a você entender como que vai funcionar ali o contexto. Então, a partir disso, eu comecei a levar esse planejamento para todas as áreas da minha vida e fez muito sentido, porque eu consegui alcançar metas que antes não seriam possíveis se eu não tivesse um planejamento adequado. E o planejamento vai muito além de você simplesmente organizar como você vai fazer algo, mas é você pensar nas possibilidades, você pensar em tudo aquilo que vai envolver o que você está fazendo. O planejamento ele é muito fundamental também para você conseguir avaliar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que você precisa fazer uma adaptação. A segunda coisa, muito ligada à questão do planejamento, é entender que o planejamento ele é flexível. Por mais que às vezes você vai planejar algo para sua vida, ou que pensando aqui na sala de aula, que eu planejasse uma aula muito boa, aquela aula poderia não sair conforme planejado. E que isso não seria algo ruim, mas seria algo que eu preciso avaliar para que nas próximas vezes eu consiga ter êxito naquilo que eu estou desejando. E que essa flexibilidade do planejamento ela é muito importante, tanto para você entender que as coisas podem sair do seu controle, daquilo que você planejou, como também você conseguir pensar em outras estratégias e entender isso é muito bom, porque a gente consegue compreender que mesmo que eu planejei algo, eu fiz de tudo para que isso acontecesse e não aconteceu, está tudo bem. Aconteceu alguma coisa e eu posso tirar ali um proveito daquilo que aconteceu. A terceira coisa, muito importante também, é muito melhor você planejar do que você improvisar. Mesmo que o planejamento não saia como executado, claro que vai ter alguns momentos que nós precisamos ter ali um improviso, um jogo de cintura, realizar alguma atividade que não estava dentro do planejamento. Por mais que o planejamento ele é flexível, é muito melhor você ter um planejamento do que você querer improvisar, porque é flexível e aquilo que você poderia pensar, em que eu posso melhorar, como que eu posso fazer isso aqui de uma forma melhor, você não tem um planejamento, então você não consegue perceber o que você pode melhorar. A quarta coisa é em relação à comunicação. Eu defendo muito essa questão da comunicação assertiva, de que a gente precisa se comunicar para que o outro entenda. E isso foi algo que eu fui adquirindo ao longo tanto da minha formação acadêmica, como também da minha prática em relação à pedagogia. Quando se é professor, você precisa lidar com diversos públicos, principalmente quando você trabalha com crianças. Você precisa lidar ali diretamente com as crianças, então é uma linguagem que elas conseguem entender. Você precisa também lidar com os pais dessas crianças, então é uma outra linguagem que eles precisam também entender, até para que eles tenham confiança no seu trabalho e te deixem trabalhar. E você também precisa lidar com o corpo docente daquela instituição que você está atuando, porque é tudo interligado. E eles também precisam entender quais são as suas propostas, o que é que você está fazendo ali naquela sala de aula, que eles precisam saber. E você precisa passar isso com uma clareza e uma certeza, uma convicção muito forte. E isso era algo que eu não tinha antes de entrar nessa área da educação e que eu fui desenvolvendo a partir disso. Quando eu entrei nessa área, eu vi o tanto que isso é importante, que a comunicação, ela é muito importante. Não só para você se beneficiar, mas para que também você consiga ter uma clareza naquilo que você está fazendo e passar essa clareza para as outras pessoas. Tanto para as crianças que estão ali na sala de aula, assistindo aquela aula, participando daquela aula, sendo conduzidas ali, como também para as famílias e para os responsáveis ali daquela instituição.
É muito importante você ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, que você consiga de fato passar aquilo que precisa ser passado, para que não fique dúvidas em relação à sua atuação. E isso não só nessa área da educação, eu levo isso para toda a minha vida. Eu preciso ter uma comunicação clara nos meus relacionamentos, com os meus amigos, eu preciso ter uma comunicação clara na hora de fechar um negócio, na hora de fazer um contrato, na hora de fazer as coisas pequenas até as coisas grandes. Nós precisamos ser claros na nossa comunicação e assumir essa responsabilidade é muito importante. E o quinto ponto é que crianças precisam de limites. Uma vez eu ouvi que o limite para a criança é como se fosse uma proteção. Porque a criança, querendo ou não, ela está aprendendo, ela está em desenvolvimento, ela ainda não conhece muitas das coisas que ela vai conhecer na vida toda. Então, como uma criança que está aprendendo, ela tem muitas dúvidas, muitas questões que às vezes ela nem sabe dizer como que é essa dúvida. Ela nem sabe colocar em palavras essa dúvida porque ela está aprendendo. E quando você coloca um limite para essa criança, você mostra para ela até onde é seguro para ela ir. Que ela pode desfrutar daquele ambiente, mas que tem regras e que ela precisa respeitar essas regras. E isso é muito importante. A criança ela necessita de limites. Vai tão além que favorece tanto as emoções dessa criança, favorece o desenvolvimento intelectual, favorece a segurança que ela tem em relação àquele ambiente e como que ela pode se comportar ali. E aqui, quando eu falo de limites, eu não tô falando que a criança precisa ser proibida de tudo, que isso também é muito ruim, mas que ela pode ser permitida a tudo, porque isso também é outro extremo. E nós precisamos sair desses extremos e trazer um equilíbrio para que essa criança ela consiga crescer de uma forma saudável e segura. Ao longo da vida dela, ela vai aprender sobre muitas coisas que a gente não vai conseguir ensinar com palavras, mas que ela vai vendo ali nos exemplos, nas atitudes, no dia a dia mesmo. Uma criança sem limites, ela fica muito insegura. Ela se sente insegura de tentar, porque ela não sabe até onde ela pode ir. Como uma criança que está aprendendo, às vezes ela vai ter muito mais dificuldade do que se ela tivesse um limite colocado e bem estabelecido. E quando a gente coloca limites, nós não estamos sendo ruins. Nós estamos apenas querendo proteger aquela criança. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Esses foram aí os 5 pontos que eu aprendi sendo professora, aprendi nessa área da educação. É uma área muito desafiadora, é uma área que te permite ver o desenvolvimento acontecer e que também você pode trazer esse desenvolvimento para você mesmo. E que a gente tem que estar em constante aprendizado para conseguir proporcionar o melhor para os nossos alunos. E isso é muito importante, eu gosto muito dessa área. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha.